Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Estamos felizes em compartilhar com você essa história incrível que aconteceu com Marsha Wood, uma mulher que mora na Carolina do Norte. Ela foi salva milagrosamente de um grave acidente de carro por dois seres misteriosos. Convidamos você a ficar conosco até o final deste vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias reais sobre aparições de anjos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para que você possa ser sempre avisado assim que postarmos um novo relato. Desde já, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu sou Ângela Cristina e você está no canal Alimentos da Fé. Era uma tarde ensolarada de maio, quando Marshall Wood saiu de casa em Meg Valley, na Carolina do Norte, para ir buscar o seu marido no trabalho em Cherokee. Assim como sempre fazia para percorrer os 16 quilômetros de percurso, ela usou a Highway 19, uma estrada sinuosa de duas pistas com declives acentuados que serve de conexão com o Parque Nacional Great Smoky Mountains. O clima estava maravilhoso e ela apreciava o perfume das flores da primavera quando, ao tentar frear para fazer uma curva fechada, nada aconteceu. Ao olhar para baixo, ela percebeu horrorizada que o freio havia quebrado. Marcia tentou manter a calma, pensando que, como havia uma área de acampamento logo à frente, ela poderia chegar lá sem causar maiores estragos. Mas foi em vão. O carro acelerava enquanto ela buzinava freneticamente e o veículo voava pela estrada, sendo um verdadeiro milagre que ela não tenha batido em nenhum outro carro. O automóvel acelerava cada vez mais e, de repente, ao tentar fazer uma outra curva fechada, seu carro bateu de frente no lado de uma montanha. Como se fosse em câmera lenta, Marcia se viu batendo com a cabeça no para-brisas e voltando para o banco do carro, como em um sonho, apesar de ser muito real. Ela percebeu que a sua perna estava pendurada, mas pelo menos, todavia, não havia colidido com nenhum outro carro e ferido mais alguém. Nessa hora, ela sentiu uma incrível vontade de dormir e descansar mais um pouco. Marcia procurou se ajeitar no banco do passageiro ao lado do seu, de motorista, pois sentia muita vontade de dormir. Foi quando ela viu que o carro estava cheio de luz. Será que ela estava inconsciente ou ela estava morrendo? Então, mãos embalaram sua cabeça e uma voz feminina muito doce atrás dela falou para que ela ficasse quieta, pois estava gravemente ferida. Marcia percebeu que ainda se encontrava no carro. A cabeça estava pendurada para fora da porta do passageiro, amparada por aquelas mãos delicadas, e os pés estavam contra a porta do motorista, que foi aberta pelo homem mais belo de cabelo preto e barba que ela já tinha visto na vida. Ele apareceu e, depois que abriu a porta do lado do motorista, começou a examinar a sua perna. Ela o ouviu falar no celular com o que parecia serem os paramédicos. Ele dizia para que viessem rapidamente ao local, explicando que Marcia estava perdendo muito sangue e tinha possíveis lesões na coluna. A mulher gentil que estivera falando com ela há pouco disse para o homem, que parecia ser um policial, pelo menos era isso que Marcia acreditava naquele momento, que esclarecesse para aqueles com quem ele estava falando: não deem a ela uma multa. Isso não foi sua culpa. Ela fez tudo o que pôde para impedir o acidente e não machucar ninguém. A mulher desconhecida pediu que aquele policial também explicasse que o pedal do freio havia quebrado e ainda mencionou outros detalhes que antecederam a colisão. Apesar de estar atordoada, Marcia ainda se perguntou como aquela mulher sabia de tudo isso. Quem era ela e de onde veio? De repente, no meio de sua dor, Marcia se encheu de alegria. Ela pensou que aquela mulher deveria ser seu anjo da guarda. Então, para ver o rosto da dona daquela doce voz, Marcia fez um esforço e inclinou sua cabeça para trás, mesmo arriscando a sua coluna. Assim que a viu, ficou maravilhada. Ela era adorável, com lindos olhos azuis, cabelos loiros e mãos que a faziam sentir que tudo ia ficar bem. Jamais Marcia esqueceria aquele rosto.
Finalmente, os paramédicos chegaram e a levaram para o hospital de Cherokee. Além dos ferimentos com risco de vida, sua perna, nariz e dentes estavam quebrados. A costela e o externo estavam rachados. Marcia também apresentava ferimentos no coração. Após examiná-la, os médicos decidiram mandá-la para a unidade de terapia intensiva em Asheville. De repente, Marcia se sentiu leve e viu que estava saindo para fora do seu corpo. Ela olhou para baixo e viu os médicos lutando para salvá-la. Então, ao olhar em volta, ela viu inúmeros anjos. Eles estavam por toda parte e todos tinham uma luz gloriosa muito forte. Lá, tudo era calmo, quente, acolhedor, cheio de uma alegria que ela não sabia descrever. Tudo era tão maravilhoso que Marcia não queria sair daquele lugar nunca mais. Enquanto ela estava olhando toda aquela maravilha, a própria luz falou dizendo que ela precisava voltar, pois havia ainda muito mais coisas para ela realizar aqui na Terra. Enquanto os médicos lutavam com as pás elétricas, pois seu coração havia parado, Marcia retornou. Mas ela sabia que foi Deus quem permitiu que ela voltasse, pois quando ela deu entrada no hospital de Asheville, ela ouviu os funcionários ligando para os seus familiares, dizendo que muito provavelmente ela não iria viver até o amanhecer. Entretanto, ela por algum motivo sabia que eles estavam errados. Com o passar do tempo, até o médico de Marcia relatou a sua grande admiração pelo seu restabelecimento, pois ele disse que sobreviver àquele acidente tão violento tinha sido um grande milagre. Mais tarde, os policiais relataram que metade do carro estava no meio da estrada e a outra metade do carro de Marcia estava pendurado em um barranco profundo. Devido à posição que aquele carro ficou, nenhuma mulher poderia ficar de pé ou ajoelhada do lado de fora da porta do passageiro para segurar a cabeça de Marcia. Isso era impossível, porque simplesmente não havia terreno para apoiar ninguém ali. Além do mais, quando chegaram no local do acidente, não viram ninguém além dela. Marcia também não entendia como ela tinha conseguido ver aquele belo policial de barba abrir facilmente a porta do motorista, sendo que mais tarde, segundo lhe disseram, foram necessários 4 homens e vários pés de cabra para erguer Marcia dos destroços. Mas se ele também não estava lá, ou era simplesmente fruto da sua imaginação atordoada pela pancada devido ao acidente, então quem chamou os paramédicos com tanta urgência? Pois com certeza, se o socorro demorasse a chegar, talvez não a encontrassem mais com vida. Apesar de Marcia nunca ter podido responder a estas perguntas, ela acredita piamente ter visto 2 anjos naquele dia. Muitas pessoas, quando pensam em anjos, logo os imaginam em túnicas esvoaçantes e auréolas. Contudo, se na Bíblia eles apareciam como pessoas comuns, por que não seria assim ainda hoje? Frequentemente notamos que, assim como Marcia, a maioria das pessoas que passam por experiência de quase morte ou EQM dizem ter encontrado anjos ao longo do caminho. Parece que esses maravilhosos seres celestiais, que não têm forma definida, sempre participam das viagens desta vida para a próxima, mesmo que elas sejam feitas de forma tranquila ou mesmo traumáticas. Por exemplo, no mosteiro de Padre Pio, era comum os monges ouvirem frequentemente uma música celestial fluindo pelos corredores do convento. Quando perguntaram para o religioso de onde vinham aqueles sons maravilhosos, Padre Pio respondeu com muita naturalidade que era o canto que vinha dos anjos, enquanto eles escoltavam as almas para o céu. Em outra ocasião, um pesquisador britânico conversou com uma mulher que lhe contou que havia mandado seu filho para o andar de cima chamar o seu avô para o jantar. A criança, que na época tinha 6 anos, voltou dizendo que ele não tinha conseguido abrir a porta do quarto totalmente, pois ele estava cheio de anjos. Sua mãe
Ao subir para verificar o que estava acontecendo, constatou que o seu pai, avô do menino, havia falecido. Em 1892, o cientista suíço Albert Heijn, ao estudar a morte e as experiências de quase morte, EQM, concluiu que o processo de morrer é muito mais assustador para os espectadores do que para os próprios moribundos. Independentemente das circunstâncias em que a pessoa morre, o momento em que a alma deixa o corpo começa com uma incrível sensação de bem-estar e que logo culmina em um sentimento de intensa alegria. Enquanto o compositor Dave Alot assistia aos eventos de 11 de setembro com as Torres Gêmeas, ele começou a ficar muito triste, imaginando o que sentiriam aquelas pessoas que caíram ou pularam dos prédios. Que terror teria passado por suas mentes naquele momento tão desesperador. Então, de repente, ele ouviu uma letra de uma música em sua mente que lhe assegurava que aquelas pessoas não sentiram nenhuma dor ou medo, porque os anjos delas as cercaram naquela hora. Dave usou a letra que estava em sua mente e escreveu a seguinte música: Hand in Hand, de mãos dadas. De mãos dadas, deixamos esta vida juntos. De mãos dadas com os anjos que nos levantam sobre suas asas, eu os ouço cantar, e o mundo parece distante, como a escuridão que se transforma num dia mais brilhante. Saber disso pode trazer muita cura para os sobreviventes. Enquanto lamentamos por perder pessoas queridas, vítimas de crimes e acidentes, podemos acreditar que os anjos, no final, os protegeram da violência e do caos e os levaram para os braços do nosso Pai Eterno. Segundo Marshall Wood, esse encontro espiritual nunca deixou, e ela estava ansiosa para poder entrar novamente naquele mundo cheio de luz, amor e paz, e não ter que voltar nunca mais. Comente conosco o que você achou dessa história. Esperamos que esse relato aumente a sua esperança e a sua fé em Deus, e saiba que este mundo de dor é passageiro, pois todos nós fomos criados para estar ao lado do Pai, para amá-lo, adorá-lo, juntamente com os anjos e todos os santos, que são aqueles que disseram sim aos planos de Deus para as suas vidas. Que Deus lhe abençoe, obrigada por assistir e até o nosso próximo vídeo.